E aí, tudo bom? Felipe Torres falando, e nesse vídeo eu vou falar sobre uma pergunta muito frequente que eu tenho visto. Perguntas como: Felipe, para desenvolver aplicativos para iPhone e iPad, eu preciso de um Mac? Ou então perguntas como: Felipe, eu posso desenvolver aplicativos para iOS no Windows? E a resposta é sim para ambas as perguntas. Eu vou explicar por quê. É necessário que você tenha o sistema operacional da Apple, certo? Que a sua última versão agora é o El Capitan, né? No momento que eu gravo esse vídeo. Mas não necessariamente você precisa ter um hardware da Apple. Ou seja, não necessariamente você precisa ter um iMac, ou um MacBook, ou um Mac Mini, né? Que é a versão mais barata das três opções, tá certo? Você pode emular esse sistema operacional da Apple no seu computador, certo? No seu notebook ou no seu desktop, por exemplo, tá certo? E você pode fazer isso através do Hackintosh. O Hackintosh, para quem não sabe, é simplesmente o fato de você emular o sistema operacional da Apple num computador. Ou seja, quando você ligar o seu computador, ao invés de entrar num sistema como o Windows ou como o Linux, vai entrar no macOS, certo? No OS X, né? Que é o sistema operacional da Apple. Tá bom? Então isso é o Hackintosh. E você pode facilmente fazer esse Hackintosh, saber como fazer, pesquisando no Google, escrevendo apenas Hackintosh, certo? Como você pode ver aí. Você vai encontrar excelentes tutoriais, certo? Vídeos e artigos de blog ensinando de como você pode fazer um Hackintosh. Você pode até mesmo fazer um dual boot, certo? Caso você não queira se livrar do seu antigo sistema operacional, certo? Caso você não queira se livrar do Windows ou do Linux, tá? Lembrando que vai ser necessário você formatar o seu computador, tá bom? E uma outra opção, caso você queira manter o seu sistema operacional Windows, por exemplo, é instalar uma máquina virtual com o sistema operacional da Apple, tá certo? Você pode utilizar máquinas virtuais gratuitas, por exemplo, como o VirtualBox, ou máquinas virtuais pagas e mais complexas, como a VMware, ok? Ambas você encontra tutoriais na internet, né, de como você fazer a instalação dessa máquina virtual e a configuração do sistema operacional da Apple, certo? Você pode simplesmente digitar no Google coisas como máquina virtual Mac no Windows e você vai encontrar excelentes opções de como fazer essa configuração. Né? Só uma atenção para a questão da memória do seu computador, tá certo? Se você vai escolher a opção de colocar uma máquina virtual, é necessário que você se atente à quantidade de memória RAM que você vai disponibilizar para essa máquina. Se o seu computador tem pouca memória RAM, ou seja, tem menos de 4 GB de memória RAM, eu não recomendo que você faça uma máquina virtual da Apple, certo? É melhor que você faça um Hackintosh, tá certo? Porque aí você vai disponibilizar toda a memória RAM para o sistema operacional da Apple. Agora, se o seu computador tem muita memória RAM, como por exemplo 8 GB de memória RAM, você pode sim criar uma máquina virtual da Apple e disponibilizar ali 3 ou 4 GB para aquela máquina, tá certo? E vai ficar muito bem, vai rodar bem. Isso porque quando você vai desenvolver aplicativos para iOS, é necessário que você tenha uma quantidade extra de memória, porque o próprio sistema operacional ele utiliza essa memória extra para poder fazer uma simulação ou testes de como vai a sua aplicação. Então, eu espero que eu tenha solucionado essa sua dúvida, que tenha ficado claro que não necessariamente você precisa de um hardware da Apple. Claro que é recomendado, né, você ter um Mac Mini, um iMac ou um MacBook, mas se você não tem esse investimento agora, isso não vai te impedir de desenvolver aplicativos para a Apple, certo? Você pode fazer isso no Windows ou fazer um Hackintosh. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, também escreve um comentário do que você achou, certo? De qualquer dúvida que você tenha adicional, que eu vou respondendo e até posso gravar novos vídeos, tá certo? Então, eu te vejo nos próximos vídeos.